No futebol não existem gigantes eternos. Mesmo os maiores clubes do mundo já estiveram à beira do abismo. Dívidas, falências, rebaixamentos, humilhações, dentro e fora do campo. Mas alguns deles conseguiram algo quase impossível: renascer das cinzas e voltar a conquistar títulos. Hoje vamos relembrar as histórias de clubes que quase acabaram, mas que provaram diante do mundo que o futebol também é feito de ressurreições. Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje o tema do vídeo é esse mesmo: os times que quase faliram, chegaram ali à beira do abismo, mas renasceram e tiveram pelo menos algum momento de glória depois de uma ressurreição. Por isso, para esse tema tão especial, eu já vou pedir para você que é novo aqui se inscrever no canal para ver mais conteúdos especiais, divulgar o vídeo pra galera e deixar aquele like bacana e o seu comentário. E deixa aí o seu comentário, sugestão para os próximos vídeos. A gente gosta e eu leio tudo aqui. Beleza? Então vamos começar falando aqui de clubes da Europa e depois vamos falar de casos brasileiros que eu sei que vocês estão aguardando, né? Vamos começar por ele, o Chelsea, que tem uma história bem curiosa nesse sentido. Chelsea, da falência ao topo da Europa. No final dos anos 80 e início dos anos 90, o Chelsea era um clube médio da Inglaterra, sem grandes títulos e mergulhado em dívidas. A situação era tão grave que o Stamford Bridge, estádio histórico do clube, quase foi vendido para pagar credores. Muitos acreditavam que o clube jamais teria forças para competir com os gigantes Arsenal, Manchester United, Liverpool, mas em 2003 a história mudou para sempre. O bilionário russo-luso-israelita Roman Abramovich comprou o Chelsea e transformou o time em uma potência mundial. Chegaram estrelas como Drogba, Lampard, Peter Cech, e menos de 10 anos depois, em 2012, o Chelsea alcançou o seu auge, campeão da Liga dos Campeões em Munique, contra o Bayern, em uma das finais mais emocionantes da história. Em 2021, repetiu o feito contra o Manchester City de Guardiola. O clube que quase desapareceu virou campeão europeu, garantiu 5 Premier Leagues, além de 2 títulos da Liga Europa, ou seja, o Chelsea ressurgiu das cinzas para a glória. Agora vamos partir para a Alemanha. O Borussia Dortmund, quase falido, ressurgiu com o Klopp. A história é mais ou menos assim. Pouca gente lembra, né? Mas em 2005, o Borussia Dortmund estava à beira da falência. O clube alemão acumulava dívidas de mais de 100 milhões de euros, salários atrasados e risco real de perder sua licença para jogar a Bundesliga, o campeonato alemão. O gigante amarelo parecia destinado a desaparecer. Mas a reestruturação financeira e a aposta em jovens talentos mudaram a rota. E o grande símbolo dessa virada foi Jürgen Klopp. Com ele, o Borussia resgatou sua identidade, encantou a Europa e conquistou a Bundesliga em 2011 e 2012, quebrando a hegemonia do Bayern. O ponto máximo, a final da Champions em 2013, contra o rival bávaro. Apesar da derrota, o Dortmund renasceu e voltou a ser referência mundial em gestão e paixão da torcida. A Muralha Amarela. Partindo para a Itália, vamos falar do gigante Milan, do esquecimento ao renascimento. Bom, o Milan, todo mundo sabe, é dono de 7 títulos da Liga dos Campeões. É um gigante, mas após 2012, entrou em um dos períodos mais sombrios de sua história. Dívidas, elencos fracos e gestões ruins afastaram o clube das grandes competições. Foram quase 10 anos sem Champions League, algo impensável para um dos maiores clubes do planeta sequer disputar a maior competição do planeta. Parecia que o gigante italiano havia adormecido, mas com novas gestões e a aposta em jovens talentos como Rafael Leão, o Milan renasceu. Em 2022, conquistou a Série A após 11 anos de jejum e voltou a disputar semifinais de Champions.
uma história que mostra que tradição nunca morre. Muito bem, histórias impactantes, mas para fechar a Europa, gostaria de citar um clube lá da Escócia, um clube gigante na Escócia, tem uma torcida apaixonada, mostrando que tudo pode mudar no futebol e a paixão sempre permanecerá como o principal elemento. Rangers, da quarta divisão à Europa novamente. Em 2012, o Rangers, um dos maiores clubes da Escócia, viveu sua maior tragédia, endividado e sem condições de se manter. O clube declarou falência. Isso mesmo, o clube chegou a declarar falência. O resultado: perda da vaga na elite e o recomeço, literalmente na quarta divisão. Para a torcida, foi um choque inimaginável. O clássico Old Firm contra o Celtic desapareceu e muitos acreditavam que o Rangers nunca voltaria. Mas a torcida permaneceu fiel, enchendo estádios mesmo em divisões amadoras. E o esforço valeu a pena. Anos depois, o clube voltou à elite e em 2021 conquistou novamente a Liga Escocesa. Em 2022 foi além, alcançou a final da Liga Europa, mostrando para o mundo que o gigante azul estava de volta. O Rangers morreu, mas ressuscitou. Muito bem, história impactante, né? Agora vamos ver um pouquinho para a América do Sul. Antes de começar falando de fato dos brasileiros, gostaria de citar um argentino, um time argentino que também tem uma história de superação nessa última década. É o River Plate. River Plate, do trauma ao auge. Em 2011, o River Plate viveu seu maior pesadelo, o rebaixamento para a segunda divisão argentina. Para um gigante mundial, aquilo parecia o fim. A torcida lotava o Monumental chorando naquele momento. Mas o clube não demorou a se reconstruir. Sob o comando de Marcelo Gallardo, o River viveu sua era mais gloriosa. Conquistou a Libertadores em 2015 e em 2018. Esta última vencendo o maior rival em plena final, Boca Juniors, em Madrid. A final foi no Bernabéu. A queda para a segunda divisão virou um combustível para o maior período de glórias do clube no século. Vamos enfim falar então dos clubes brasileiros. Separei aqui 4 exemplos que demonstram bem esses momentos de queda, de dívidas, de dificuldades que depois reverberaram em momentos de glória e felicidade ao torcedor. E vamos começar falando do Corinthians, que foi do caos a maior glória de sua história. Nos anos 2000, o Corinthians viveu um pesadelo. A parceria com a MSI trouxe craques como Tevez, mas também muitas dívidas, escândalos e, em 2007, o pior momento da sua história, o rebaixamento para a Série B. A Fiel chorava e muitos rivais diziam que o Corinthians jamais voltaria ao topo. Mas em 2008, o clube subiu novamente e começou uma virada histórica. Ronaldo Fenômeno foi o símbolo da sua reconstrução, com a conquista da Copa do Brasil em 2009. E em 2012, o ápice, o Corinthians conquistou a Libertadores invicto e no mesmo ano derrotou o Chelsea, que a gente falou agora há pouco, no Mundial de Clubes. O clube que chegou ao fundo do poço vivia o seu maior momento em toda a sua história, além de colecionar títulos nacionais como brasileiros na década passada. Em menos de 5 anos, um período curto, o Corinthians foi da Série B ao título mundial. Bom, e apesar de tudo isso, o Corinthians hoje ainda vive em um momento delicado financeiramente, muita crise política e tudo mais. Porém, vamos falar agora de 2 equipes que permaneceram no topo depois de equacionar as dívidas. A gente sabe que o futebol é muito rotativo, mas essas equipes equacionaram as dívidas e saíram da água para o vinho e continuam lá no topo. Olha aí. Flamengo, das dívidas ao time dos sonhos. Durante décadas, o Flamengo foi chamado de gigante adormecido. Dívidas de mais de 700 milhões de reais, gestões ruins e falta de organização marcaram a vida do clube nos anos 2000. Você pode ver essas imagens da passagem do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo 2011. Olha como era o CT do clube. Mas a partir de 2013, o clube mudou sua filosofia. Gestão profissional,
renegociação de dívidas e foco em estrutura, transformaram o Flamengo. Olha como é o CT do Flamengo hoje em dia. O resultado foi explosivo. Em 2019, com Jorge Jesus, o time encantou o mundo e conquistou a Libertadores novamente. Conquistou também o Campeonato Brasileiro. Em 2022, outra Libertadores foi levantada e assim se tornou rotineiro levantar taças à equipe do Flamengo. O clube que já esteve quebrado voltou a ser referência de sucesso esportivo e financeiro no Brasil, mostrando o potencial e o bom valor de ter uma gestão profissional à frente de um clube. Palmeiras, entre rebaixamentos e a Era do Ouro. O Palmeiras sofreu 2 rebaixamentos no Brasileirão, em 2002 e 2012, e atravessou longos anos de crise. Muitos rivais diziam que o Verdão não voltaria a ser protagonista, mas a chegada do patrocínio da Crefisa e a reorganização do clube mudaram essa história. Veio a Copa do Brasil em 2015, o Brasileirão em 2016 e 2018 e com Abel Ferreira um período de glórias. Bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021, além de múltiplos brasileirões. Aliás, o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. O clube que viveu a dor da queda ressurgiu ainda mais forte. E para fechar, exemplo dos brasileiros, vamos citar aqui um clube que estava realmente em uma situação periclitante e hoje é um dos protagonistas do futebol brasileiro. É um dos exemplos de SAF que deram certo e trouxeram resultados, se você for olhar o antes e o depois desse clube. Estou falando do Botafogo. Botafogo, da Série B, à volta ao protagonismo. Poucos clubes viveram tantas idas e vindas como o Botafogo. O glorioso campeão brasileiro em 1995 com Túlio Maravilha e celeiro de craques históricos, mergulhou em décadas de crises, dívidas enormes, gestões ruins e campanhas instáveis levaram o time a cair para a Série B em 3 ocasiões, sendo a última em 2020 e ainda como lanterna do campeonato. Muitos diziam que o Botafogo estava condenado ao esquecimento. Mas em 2022, uma nova era começou com a chegada do americano John Textor. O clube virou SAF, ganhou investimento, estrutura e voltou a sonhar grande. Vieram disputas no topo do Brasileirão, retorno à Libertadores e a redescoberta do orgulho alvinegro. O Botafogo, tantas vezes desacreditado, mostrou que a sua estrela solitária nunca deixou de brilhar. Conquistou a inédita Libertadores e o Campeonato Brasileiro depois de quase 30 anos. Hoje o Glorioso caminha novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. Será que continua o tempo de Botafogo? Muito bacana, muito legal o Botafogo aí, um dos sintomas da SAF, que é um tema recorrente no nosso futebol, né? Acho que o futuro será SAFs, claro, dependendo do modelo de gestão, mas principalmente para clubes que vivem em situações que o modelo associativo já não suporta mais. Será que em breve a gente vai poder citar outros clubes que viraram SAF e voltaram à glória? Será que o Cruzeiro pode ser o próximo exemplo? Isso daí a gente só vai saber no futuro, por enquanto só os deuses do futebol sabem, né? No futebol não há vitória sem sofrimento. Chelsea, Dortmund, Rangers, Corinthians, Flamengo mostraram que a linha entre glória e fracasso é muito fina. São histórias de dor, de luta e de paixão, porque no fim o futebol é isso: cair, levantar e provar que a fé da torcida é maior do que qualquer crise. Muito bem, assim a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Ah, faltou alguém, faltou esse, Cadu, dá aquela cornetada aí e fala o que você achou do vídeo. Em breve mais conteúdo. Já deixa aí sua sugestão de vídeo, porque eu leio e trago aqui pro canal. Tudo certo? Valeu, siga a gente, Bate Bola com Cadu no Instagram e no TikTok. Tem muito conteúdo curto, vídeos curtos aqui também nos Shorts, no TikTok, no Insta com Reels, tudo um Bate-Bola com Cadu, sempre @Bate-Bola com Cadu. Valeu, é isso galera,
Tamo junto.